sair de casa. Com certeza você já deve ter ouvido essa frase em algum momento da sua vida, né? Ou apague a luz ao sair do quarto. Esse é um tipo de texto comum que nós usamos no dia a dia, só que a gente nem percebe, nem sabe o que é esse tipo de texto. Nós temos aqui uma ordem, que nós chamamos no português de texto injuntivo ou um texto instrucional. A minha dica hoje para você é explicar o que seria então esse texto. Nós estamos aqui no mundo das tipologias textuais. Temos aí texto dissertativo, que pode ser expositivo ou argumentativo, texto descritivo, texto narrativo, texto dialogal. Temos aí o texto injuntivo nesse meio de campo aí. E o texto injuntivo é um texto que dá a você instruções. Então, eu posso chamá-lo de texto instrucional ou injuntivo, porque você recebe instruções, ordens para fazer alguma coisa. E esse tipo de texto tem uma característica importante, certo? Eu vou explicar agora então. Vamos lá na tela. Então, temos aqui o texto injuntivo. Já comentei que nós estamos no mundo das tipologias textuais. A tipologia é a forma como você transmite uma informação, ou de uma forma expositiva, ou argumentativa, ou narrativa, ou descritiva, ou injuntiva. Então, o texto injuntivo tem a finalidade de dar instruções para alguém. Pode ser uma ordem, né? Eu deixo uma ordem para você, ou apenas uma sugestão. Por exemplo, uma receita culinária. Bata as claras em neve. Então, você tem ali uma instrução passo a passo. Posso ter uma receita médica, né? Ó, tome um comprimido a cada 8 horas. São textos que eles servem para instruir, ou então um manual de instruções, né? Você tem que comprar um aparelho ou comprar algum tipo de produto e você vai ler um manual de instruções. Tudo isso configura o que nós temos como texto injuntivo, que é o texto instrucional. Esse tipo de texto ele serve para isso mesmo, para dar ordem, uma instrução ou uma orientação apenas. Depende do contexto de uso. Então, de uma forma geral, vamos agora para algumas características. Veja só. O que nós temos em comum, certo? Uma linguagem simples e objetiva, ou seja, não pode ser um texto muito rebuscado, elaborado, tem que ser um texto muito objetivo, direto, claro, para que a ordem seja entendida e colocada em prática. Então, é um texto geralmente mais sucinto, mais curto, mais direto. Claro que essa linguagem mais simples é para que você compreenda o texto que tem como objetivo instruir alguém, certo? Uma campanha publicitária, uma campanha, por exemplo, não desperdice água, como eu falei no começo da aula, apague a luz ao sair de casa. Não é uma ordem que alguém te deu, mas é uma instrução para conscientizar, então, acerca de alguma coisa. Também é bem comum que nós tenhamos verbos no modo imperativo. O imperativo é predominantemente comum nesse tipo de texto. Não que sejam somente verbos no imperativo, tá? Não é uma regra, tem que ser. Mas é muito comum que você tenha os verbos no imperativo. Às vezes pode acontecer de você ter um sujeito indeterminado ou um verbo no infinitivo. É comum, mas o mais comum que você vai encontrar são textos com verbos no modo imperativo, certo? Para isso, você tem que dar todo o contexto, como o texto foi construído. Ainda, o foco na explicação é sobre uma ação ou um conteúdo. Então, você vai explicar uma ação que tem que ser desempenhada. Porque se eu dei uma ordem, eu espero que algo seja feito. Se eu dei uma instrução, eu espero que algo seja feito. Então, esse é um tipo de texto que o foco é na ação executada mesmo, no conteúdo que tem que ser feito. Basicamente é isso. Então, não tem muito o que explicar. É um tipo de texto que pode aparecer assim. Eu tenho um texto, o texto tem que ser 100% injuntivo? Não. Eu posso ter um texto que ele seja 100% injuntivo ou pode ser que eu tenha um texto dissertativo e haja um parágrafo injuntivo. Pode. As tipologias podem se misturar. Eu posso ter ao mesmo tempo um texto com trechos narrativo, expositivo e injuntivo.
o que acontece é que geralmente uma tipologia predomina, fica mais em evidência no texto como um todo. Então, pode ser que você tenha, às vezes, uma frase que seja injuntiva num texto. Isso pode acontecer. Numa redação, é legal esse tipo de linguagem? Não. Porque na redação, você não vai dar uma ordem para o seu leitor. Pense comigo. Na redação, você escreve sobre um assunto. Se você der uma ordem, você vai dar uma ordem para o leitor. E quem é seu leitor? O corretor de redação. Então, nunca faça isso. Não dê uma ordem para o seu corretor. Então, não use esse tipo de tipologia na sua redação. Jamais. Em nenhum tipo de texto. Porque a injunção tem uma afinidade de dar ao leitor uma ordem. Então, você não vai dar uma ordem para o seu corretor. Agora, uma questão na prática. Então, veja só comigo aqui, ó. O segmento abaixo exemplifica o tipo de texto que é instrucional. Então, vamos lá. Primeiro que você vai olhar sempre são os verbos, tá? Ó. As regras do condomínio estabelecem que os moradores não poderão manter animais de estimação nos apartamentos. Tá, isso aqui é uma orientação, tudo bem. Mas veja, para ser instrucional seria assim, ó. Não mantenha animais de estimação. Eu teria que mudar a linguagem. Veja, eu não estou dando uma ordem para alguém especificamente. Eu tenho aqui um texto que é expositivo. Ele traz uma informação apenas. Para ser um texto que, por exemplo, se fosse um texto instrucional, o verbo deveria, por si só, dar uma regra. Então, por exemplo, conforme as regras do condomínio, 2 pontos. Não pode haver animais. Então, aí seria um texto com uma determinação, certo? Letra B. Economize. Olha só essa aqui, que interessante, ó. Economize para que, nas próximas férias, possa realizar aquele passeio dos seus sonhos pela Europa. Veja, eu dei para você uma ordem aqui, economize. Aqui é só eu estou dando apenas para você uma possibilidade. Olha, economize para que você possa realizar. Então, veja, este economize não é para você tem que economizar agora, não é uma ordem dada a você. Diferente, por exemplo, de uma receita médica. Tome um comprimido a cada 8 horas. Então, veja, por mais que eu tenha um verbo no imperativo, eu não tenho aqui um texto instrucional. Eu não estou dando uma instrução para você acerca de algo. Estou falando assim, olha, se você economizar, você pode fazer algo. Então, veja que isso aqui cai no campo da possibilidade. Não é uma ordem a ser executada. Então, olha que letra bem interessante. Letra C. A cidade estava deserta em função do feriado prolongado e a prefeitura instruiu a população para que não visitasse os locais de grandes aglomerações. Veja, por mais que eu tenha o verbo instruir aqui, escrito na opção, e para que não visitasse, não é um texto instrucional. Teria que ser assim, ó. Não visite os locais. Eu teria que ter uma ordem mesmo executada. Perceba a diferença de transmitir uma informação. Depois, todos estão cientes de que a inflação parece estar de volta, ainda que em índices menores. Ah, tudo bem. Nada de instrução aqui. Olha a última. Uma vez aberta a caixa, conserve-se na geladeira, sendo aconselhável o consumo nos 3 a 4 dias seguintes. Então, veja, ó. Uma vez aberta a caixa, conserve-se na geladeira. Então, veja que eu tenho uma ordem aqui, não é uma opção. Se você abrir a caixa, tem que deixar na geladeira. Não é uma sugestão, é uma ordem, é uma instrução para você, ó. Abriu a caixa, conserve na geladeira. Isso aqui é uma instrução, é uma ordem, é um manual que você tem que seguir. Então, na letra E, sim, eu tenho um texto instrucional. Veja, então, que aqui o contexto faz toda a diferença. Tem que observar o contexto de uso para que você realmente saiba usar e saiba quando o texto é ou não instrucional. Então, nós temos regras, mas para que você identifique a tipologia de um texto, sempre tem que ter atenção em relação a quê? Ao contexto e ao texto como um todo. Olhe todo o texto, olhe como ele foi construído. E a partir disso você determina a tipologia do texto ou aquela que predomina. Então não é só você olhar assim, essa palavra aqui fala isso, não. Olhe o texto sempre na totalidade dele, para que você saiba definir
a tipologia daquele texto. Sempre o que prevalece é o contexto, mas o todo, não um pedacinho. Todo o texto que você tem ali na sua prova ou na sua questão. Então, atenção, tem que conhecer as tipologias e olhar muito o contexto e o que prevalece em relação à forma como foi dada uma informação.